Então vamos à nossa oração. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos, unidos pelo pensamento e pelo sentimento, apesar das distâncias físicas entre nós. Mestre querido, elevamos os nossos pensamentos para que façamos uma sintonia adequada com os amigos espirituais mais nobres, mais sábios, mais amorosos, mais humildes do que nós. Que eles possam nos estimular à aquisição desse conhecimento que nós não possuímos, de forma que cada vez mais possamos aplicar esse conhecimento consolador da doutrina espírita com relação aos erros que praticamos no passado. E também possamos acertar o passo para não errarmos de hoje em diante, pelo menos não conscientemente. E queremos justamente adquirir graus de virtudes maiores para sabermos o comportamento adequado que o mestre queria e teria em nosso lugar. De forma que nós não nos alteremos espontaneamente, sem alteração, nos convívios sociais por onde estivermos, a ponto de refletirmos à luz desses amigos com os quais buscamos uma sintonia, na verdade, contínua, uma sintonia generalizada, para que o nosso comportamento seja sempre de luz, de forma a resgatarmos os débitos pretéritos e que possamos avançar na direção da luz para colônias espirituais superiores, de forma a servirmos sempre em benefício dos outros e em nosso benefício. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Nós estamos estudando aí o capítulo 15, né? O que trata o capítulo 15? Trata da vida do lar do Ildeu, que ele acabou se separando da esposa. Então, tratando especificamente desse lar, quer tirar esse capítulo 15 conclusões generalizadas para todas as nossas casas, né? Por isso, o livro vai falar do complexo de Édipo e de Eletra, em que há uma sintonia maior da mulher com os filhos e do pai com as filhas, em função de vidas passadas, né? Em que, muito provavelmente, as relações desses grupos, desses dois grupos separados, foram relações de homem e mulher, né? E que Freud estudou, porém, ele deu uma exagerada na questão erótica, mas que essas relações, elas, apesar de não nos lembrarmos dela por causa da reencarnação, né? Mas o espírito tendo automatizado na inconsciência a lançar as experiências pretéritas na sua consciência e automatizá-las, essas relações elas passam alguma coisa para a vida atual. Por isso que nós temos simpatias, desafetos, recordações assim não tão claras e opiniões, refletindo, né, essas relações de vida anterior. E o capítulo vai falar também que tem 3 palavras que, de certa forma, elas são algo sinônimas, elas se relacionam de alguma forma, que é a criação, vida e sexo, né? E que nós não temos uma capacidade intelectual atual para percebermos muito bem a união dessas 3 palavras, porque o amor e o sexo existem em tudo, desde o mundo subatômico ao mundo astronômico.
a união do oxigênio com o hidrogênio para a formação da água e alimentação de todos os seres, de toda a natureza. Na influência de Jesus, que se deixou crucificar para trazer lucidez aos nossos raciocínios. Então, o sexo, o amor, parece ser uma energia divina na natureza a trabalhar todos os seres, né? E que o impulso sexual humano, no grau em que nós estamos, na busca do prazer através do sexo, com o nosso progredir, se torna um prazer mais nobre, um prazer de ajudar, de descobrir. Quando tiver um barulho aí, gente, só cortar o microfone, tá? Então, o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, estudar, de aprender, tudo isso é a evolução do prazer sexual para níveis mais elevados. E que, mesmo os espíritos superiores, eles estão, sem se tocarem, os elevados, em contínua comunhão de energias, de trocas de energias. E isso é amor, sexo. Porém, não só para eles, para o prazer deles, mas para a melhoria, para o progresso da região na qual eles estão, né? Então, de uma maneira mais simples, para nós, no grau evolutivo em que estamos, as relações sexuais de um lar digno, de um lar daqui da Terra comum nosso, tem que ser digno, o lar. O sexo para a formação de corpos no intuito de permitir a reencarnação de determinados espíritos. Esse lar recebe a bênção de Deus. Também as instituições, as agremiações, as associações de pessoas buscando trabalhar na assistência social, na educação, na indústria, na ciência, no desenvolvimento das artes. As casas espíritas em prol de todas essas atividades em busca do progresso moral, também é uma espécie de relação sexual, né? Mais elevada aqui do próprio lar. E que, digamos, essa relação, essa associação de amor muito representativa foi a que Jesus fez com aqueles que se tornaram apóstolos deles, que antes não entendiam, mas depois que ele faleceu, eles adquiriram uma coragem significativa para lançar na Terra as bases desse trabalho que vai transformar a Terra no reino dos céus. No empenho difícil, no empenho muito arrojado, porque a gente sabe aquilo que eles sofreram. Beleza? Então, foi o resumo da aula passada aí sobre esse capítulo. Então, vamos continuar aí de onde parou, né? Todo mundo já sabe onde parou? A Malu mandou uma foto lá no grupo. Ô, João. Oi, pode falar, Jean. Eu levantei a mão aí, Márcio. Ah, sim, eu vi aqui agora. Eu vi. Vou botar o computador. Eu estava aqui ouvindo você falar, né, que dos espíritos aí, da questão do sexo e tal, né? E eu fiquei pensando aqui que Jesus não contraiu matrimônio, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo, Gandhi, eu não sei, né? Mas eu não me recordo. O Gandhi foi casado. Foi, ele né? tinha uma esposa. Foi. Então, interessante isso, né? Para a gente ver que, de acordo com a evolução, é uma escolha, né, do espírito direcionar toda a sua energia criativa, toda a sua energia para o trabalho como eles fizeram. Sim, verdade. Mesmo aqueles que casaram, né, como você citou, Gandhi ou Sócrates, por exemplo, porque, tudo bem, naquela fase juvenil, eles eram mais ou menos todos iguais, mesmo aqueles que não casaram. Francisco de Assis e Santo Agostinho, principalmente, erraram significativamente no período juvenil com relação à questão sexual. Mas depois que eles evoluíram, né, mesmo os casados, digamos assim, virou uma relação de fraternidade, porque o próprio Allan Kardec era casado, né?
Sócrates, aquele que, conforme o livro A Caminho da Luz, tinha alguns ensinos que eram assemelhados ao ensino de Jesus. Então, vê o nível de Sócrates. Então, apesar dele ser casado, a partir de uma determinada fase da vida dele, realmente era um casamento de muita fraternidade. Mas o que você disse que é importante, casado ou não, depois de uma determinada fase, aquele amor, aquela energia sexual deles foram direcionados para fazer bem, de uma forma muito significativa, né? Contribuindo eficientemente para a regeneração do nosso planeta. E olha que, às vezes, esses espíritos, eles até vêm com o corpo, escolhe vir com o corpo trocado das suas energias internas. Então, ele é uma energia feminina, uma energia de muita renúncia, mas para aquele trabalho que ele vai realizar, veja que não é fácil. Seria melhor que ele renascesse no corpo masculino. E ele pede, é aceito aqueles espíritos que são mais elevados, que ele concordam que ele renasça no corpo trocado, para o desempenho daquela específica tarefa, para facilitar o desempenho daquela tarefa. Então, sim. Não é o caso da troca de sexo obrigatória por desregramento sexual em vidas anteriores, em que a mulher vem em corpo de homem ou que o homem vem em corpo de mulher. Não, é outro caso. É o nível mais alto, em que eles participam dessa própria escolha para melhor cumprir o desempenho das suas atividades. Verdade, bem lembrado. Só estou esperando que a gente, lá no plano espiritual, quando nós nos reunirmos lá naquelas colônias e tivermos, talvez, assim, alguma pessoa mais próxima, ou não tivermos, for um grupo de pessoas, alguém faz uma oração e aquela oração já energiza o nosso perispírito a ponto da gente ter uma percepção muito nítida de experimentar um prazer assim como a gente tem quando ouve as músicas que a gente gosta, quando a gente tem, né? Mas de uma forma mais clara, porque o perispírito não vai estar abafado pelo corpo físico, percebe? Isso daí vai ser jóia, isso aí vai ser legal. Então, vamos lá. Todo mundo achou aí onde está, gente? Então, vamos lá. Nesse ponto das elucidações que lhe fluíam do verbo afetuoso, permitiu-se o assistente mais longo intervalo. Então, ele falou tudo isso, foram feitas perguntas, e ele foi respondendo isso que nós resumimos, e para que André Luiz e Hilário, digamos assim, assimilassem essa energia, ele ficou um pouco calado. Percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, qual é concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos, de causa e efeito, voltou a dizer. Né? Então, ele elevou, né? O Silas elevou muito alto o conhecimento com relação ao sexo, né? Mas aí o Hilário, principalmente o Hilário, a gente viu, não, baixa um pouco a lição aí, que está muito elevada, não vai ser muito útil para a faixa que eu estou, ou pelo que a gente precisa escrever para o pessoal que está lá na Terra, através do Chico, está muito elevado isso aí. Não, o sexo está em tudo, está no mundo microatômico, no macro, não, baixa aí. Aí tá, e aí vamos lá, vamos ver o que ele falou aqui. Tais considerações que expendemos, que explicamos, acerca de um tema assim tão vasto, sexo, amor, criação, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, a mente dele, né? A de Silas. Hilário falou assim, né? Traz uma lição mais beabá aqui para nós, né? Não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Então, vejam, não importa qual é o nível em que a pessoa esteja com relação ao comportamento sexual.
E nós não vamos exigir do jovem o comportamento sexual de uma pessoa de 40, de 50 anos, né? Mas todos, de uma maneira geral, necessitam sublimar a experiência emotiva. Necessitamos sublimar a experiência emotiva. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou a soma das qualidades masculinas que caracterizam a mente. Opa! Então, tem mais a ver com a forma de raciocinar, né? Tem mais a ver com a postura mais corajosa, de uma postura de avante, isso é uma energia masculina, né? Uma postura mais de renúncia, de doçura, é uma postura feminina. E nós, espíritos, temos que desenvolver todas elas, né? Temos que desenvolver todas elas. Razão porque é imprescindível, é necessário, observá-lo do ponto de vista espiritual. Então, vamos analisar o sexo do ponto de vista espiritual, enquadrando o sexo nas esferas das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Então, o que foi que Deus nos deu? Como é a minha energia mental? Seja ela como seja, eu necessito, com ela, trabalhar para o engrandecimento meu e dos outros, sublimando as minhas emoções, né? Fazendo com que os outros sublimem suas emoções. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem, vocês dois, de sobejo, e indiretamente nós, quer dizer, conhecem demasiadamente que, quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se fazem as obrigações perante a vida. Né? Certo? Então, nós não podemos exigir nem do nosso cônjuge uma postura obrigativa perante a vida que nós talvez estejamos presumindo que ele tenha, ou que ela tenha, mas talvez eles não tenham. Porque qual é o grau de discernimento deles? E a gente fica analisando os outros por nós próprios, o que é um erro. O que importa é das nossas obrigações. Então, a Jane falou aí que ela tem o canal Trilha Espírita. Ora, isso daí é uma atividade de natureza amorosa, sexual, que auxilia na propagação do espiritismo na Terra, no Brasil. E a finalidade do espiritismo, como a gente sabe do capítulo 4 do Evangelho, é a regeneração do mundo. Beleza. Quais são as obrigações que se rende aí para Jane? Né? E todos nós, porque somos espíritas. Quando é que nós conversamos? Quando é que nós falamos do espiritismo? Mas não só isso. Vamos ajudar os jovens, as crianças. Vamos ajudar as pessoas com uma dificuldade psicológica maior do que nós, ou com uma debilidade física, né? Ou que necessita de alimento, de remédio, de roupa. Seja o que for, quem vai dizer o que deve fazer o amor é a necessidade alheia, que é diferente. Né? Não posso dar aula para uma pessoa que está passando fome. Senta aqui comigo, vamos aprender aqui o Evangelho. Não dá. Então, as oportunidades que nos chegam, nós temos que cumprir essas obrigações. Porque, em regra, essas oportunidades que nos chegam
temos com essas pessoas vínculos de vidas anteriores e Jesus nos manda elas na nossa direção, porque temos responsabilidade de contribuir com o progresso delas, porque no passado nós, em vez de contribuirmos com o progresso, na verdade, lançamos a pessoa na lama. Então não dá. O sexo no comportamento humano, o sexo no corpo humano é assim, como um altar de amor puro. Olha o que é o sexo. O que é o sexo para o homem e para a mulher encarnados? Um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície. Ora, mas tem muita gente aí, né, que está justamente na imundície. Na imundície. Quais serão as consequências? Para quem está fazendo do seu altar de amor uma imundície. Lembra qual é o que fala lá pelo capítulo 11, ou mais para trás? O caso daquela moça, como é o nome daquela moça? Não quero falar, porque eu quero ver se alguém lembra. Uma reencarnação difícil no século XV, muitos erros de natureza sexual. Recuperou-se rápido? Não foi a Poliana? A Poliana também, mas tem uma aqui, digamos assim, é mais caracterizada no erro da questão sexual. Antes dela. Eu gostei da Juliana, hein? A Juliana não assistiu todas as aulas e ela já lembrou da Poliana. Foi no tempo da Joana, né? No Na tempo casa da do Joana. O nome Sim. dela, mas eu sei. Lembrou da história, né? A Laudemira, lembram? A Laudemira, junto com a rainha Joana, da Áustria. Estava para né? parir os 5 filhos. Exato. Ia ter que parir os 5 filhos e tinha dificuldade. A região uterina dela não tinha movimentação, não tinha a vida necessária para que nascesse o segundo filho. Lembram? Qual foi o comportamento sexual dela no século XV? Esquece. Destruiu lares, adultério, aborto. Fez um homem e outro homem gostar dela, e assim os dois, era época de duelo, fez com que eles digladiassem vários homens. Então, enfim, o comportamento sexual dela foi horrendo de todas as espécies, a ponto dela ter tido 5 reencarnações depois e não ter se recuperado. Lembram? Então, vamos lá. Sob pena de praticar, quer dizer, então, sob pena de praticar, as pessoas que estão fazendo do sexo um altar imundo, praticar o quê? As mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis, depois do túmulo. Ora, gente, eu vou fechar a janela aqui rapidinho. Como assim, João? Crueldades mentais. Com efeitos invariáveis. Ora, imagina uma pessoa de comportamento sexual desregrado, que não ficou nesse comportamento sexual, vamos usar a palavra do livro, imundo, só no período juvenil. Seguiu com comportamentos sexuais desregrados, indevidos, com adultério. Qual é o mundo mental dessa pessoa? Porque a gente se lembrar de capítulos anteriores,
que nós vamos viver no plano espiritual será as imagens dos nossos próprios pensamentos. Esses pensamentos, além da imagem, tem som, tem cor, tem cheiro, e a gente vai fazer sintonia, naturalmente, uma sintonia mediúnica com aqueles que têm aquele mesmo conteúdo mental que a gente. Então, vai ser uma barbárie? Vai ser de indecências? Vai. E esse pensamento nos seguirá de forma invariável. Serão barbáries, cruéis, as recordações daqueles comportamentos sexuais que vivemos? Sim. É isso aí. Martirizando a si e também aqueles que participaram, né? Vão ficar recordando, como fala as músicas aí atuais, que só fala de sexo, em que o cantor fica relembrando as relações sexuais que ele teve. Mal sabe ele que esse será o seu mundo mental invariável, com sintonia com outros de pensamento idêntico, vivendo barbáries mentais, crueldades mentais, indecências mentais? Sim. Sim. Imagina, então, uma região do plano espiritual em que o desvio sexual é esse aí. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Muito pior do que ir para um presídio aí. Muito pior. Percebe? Numa região umbralina grave aí, porque a gente sabe o que sofrem as pessoas nos presídios. Vai num lugar desse? Pior ainda. Meu colega, que ardia no anseio de intensificar indagações e inquiriu respeitoso. Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais, que, por vezes, esses conflitos de sentimentos, envolvendo quantos? Culminam, esses conflitos sentimentais, envolvendo, às vezes, mais do que duas pessoas, culminam em pavorosa delinquência. Culminam em pavorosa delinquência. Lembram do livro Nos Domínios da Mediunidade? Quando aquele casal, em que a mulher era espírita e o esposo não, em que ela fazia orações, pedia para que ele participasse, e ele tinha uma amante fora de casa. E quando ele lembrava da amante, a imagem dela vinha para dentro da casa. E aquela imagem ficava sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo. Ora, e a esposa, casada há 20 anos, 30 anos, portanto, ela tinha uma sintonia muito refinada com o marido. E ela, então, também captava a imagem da mulher. Desconfiava de quem era. E ficava naquele digladiar mental, a ponto dela começar a passar mal. E quanto mais ela digladiava mentalmente, pensamento, com a amante do seu esposo, mais dava energia para aquela forma, pensamento, que basicamente se materializou dentro da casa dela, lembram? E ela foi ficando muito mal. Mas como ela era trabalhadora, espírita, recebia atendimento dos espíritos e depois solucionou o problema. Né? Não de forma assim, fez parar o adultério, mas fez com que ela mudasse os seus sentimentos e passasse a trabalhar para a recuperação do seu esposo, de forma que ela o aceitasse não como o marido ideal, mas como uma espécie de filho, porque ele era infantil. Lembram disso? Então tá, mas aqui é mais grave, porque os conflitos sentimentais vão levar à delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar. Mulheres que desertam dos deveres nobres, nobilitantes para com a família. Pais
que abandonam os filhos. Muito comum, né? Ainda tem muito pai que abandona os filhos. A gente pega aí, de vez em quando, nas nossas aulas, uma mãe solteira, né? E às vezes a criança nem conhece o pai. Mas imagina no tempo romano. Tinha um bairro em Roma chamado Velabo. Assim, aquela criança não, aquele mar de crianças ali perambulando pela rua, como se fossem marginaizinhos, todos abandonados. Porque quando uma criança romana nascia, levantava pelo pé assim, não gostei não. Se tivesse defeito, já pode levar. Ou então, não gostei, joga em qualquer lugar. Mãe que rejeitam rebentos mal nascidos, quando os não assassinam covardemente. Sim, aí mães solteiras que, puxa, eu engravidei, mas eu não quero ter esse filho, não. O que eu vou fazer? Não sei, vou jogar por aí, vou enrolar num pano, jogar por aí no mato. Por que esse pessoal faz isso? Tudo em razão da sede de prazeres sexuais que, não raro, lhes situam os passos aonde? Nas sendas tenebrosas do crime. Pela busca do prazer sexual. Não, eu não vou ter esse filho, não. Não, eu não vou ter esse filho. Não. Porque se eu tiver esse filho, acabou a minha vida mundana, né? Podia completar assim. Acabou a minha vida comum. Eu vou ter que amamentar, dar leite, cuidar, comprar comida. Eu não quero ter essa responsabilidade ainda não. E o pai dele falou que não quer nem saber. Cuidado, estão seguindo passos na senda tenebrosa do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito além da armadura de carne que a morte consome. Enfim, vai ter consequências para depois da vida? Vai ter até na vida, né? Como não? Claro que vai ter consequências. Todas essas falhas vão acompanhar o espírito. Quando ele se dirigir ao plano espiritual, sim. Respondeu o assistente, Tristônio. Tristônio, porque a gente sabe também a história do Silas, né? Lembram da história do Silas? Que ele próprio fez a confissão. O que o Silas fez? Ele fez. A mãe dele faleceu. O pai dele, muitíssimo rico, casou com uma jovem. Ele fez com que, e ele preocupado na divisão da herança entre ele e ela, ele cercou a madrasta com uma espécie de amante para jogar ela no adultério, mostrar ao pai o adultério, para que o pai a expulsasse de casa, mas não é, né? O plano ficou pior. O plano já era ruim. Ficou pior, porque o pai assassinou. Então, o Silas, ele carrega uma responsabilidade pelo assassinato que o pai dele cometeu. E depois o pai, que já estava doente, basicamente, com aquele ato, foi um suicídio. Aquele ato, né, de revolta foi um suicídio. Morreu logo em seguida. Depois ele próprio morreu. E agora? Agora ele está fazendo todo esse trabalho para que ele se torne digno de descobrir onde ela está, essa madrasta, porque os superiores não vão buscá-la nas regiões infernais em que ela se encontra, porque os professores não fazem tarefa dos alunos. É ele que tem que buscá-la, cuidar dela, reencarnar com ela, vai ser irmão dela. Ele tem que, enfim, equilibrá-la na direção da vida divina para que ele próprio se equilibre. Então, foram erros de natureza sexual? Sim. Eu quero esse dinheiro todo para eu gozar a vida de prazer. Cada consciência é uma criação de Deus. E cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos
por alguns golpes, certo? Por todos. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios. E não nos permitiremos, olha só, e não nos permitiremos a nós repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Viram bem a coisa? É aquilo que Kardec diz, Deus é misericordioso, sim, mas ele também é justo, e nada passa em branco. De forma que a misericórdia é que ele nunca fecha a porta. Nunca fecha a porta ao quê? Ao trabalho redentor, ao trabalho de recuperação. Mas você vai ter que reparar. Não vai ser só arrependimento, não. Você vai ter que renascer com essa pessoa, porque você vai ter que responder por todos os golpes destrutivos que fez vibrar no corações dos outros. Porque senão você próprio não terá paz. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Porque depois, quando for para o plano espiritual, como é o caso do Silas, tá difícil recuperar, porque não sabe nem onde ela está. Impressionado, meu companheiro... João, é o que está lá na Bíblia, né? Que não sairás de lá até que pagues o último ceitil. Exato. A gente tem que trabalhar no bem e perdoar. Porque se a gente tiver uma postura de revolta com relação aos erros que os outros fizeram conosco, puxa vida, a gente vai ter que pagar ceitil por ceitil. Agora, se eu adquirir um grau de amor, se eu adquirir um grau de perdão, de compaixão, como diz o Alberto, puxa, eu preciso perdoar num grau elevado. Eu perdoo algumas coisas, é um grau 4, 5. Mas quando aparece alguma coisa para eu perdoar no grau 6 ou 7 e eu não tenho condição, vai ter dor. Mas se eu não perdoar, eu vou ter que responder ceitil por ceitil. É tudo, né? E aí, assim, para consertar, né? Uma coisa que nos consola é o que João diz, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Exatamente. Agora, tudo João, é oportunidade. João, se você perdoa com amor mesmo, entendeu? Sim, Você essas energias são vinculadas. Sim, você vai ter que vir com aquela pessoa? Digamos, perdoado, sabe? Para você aquilo ali foi totalmente indiferente. Foi uma coisa assim que a pessoa fez com você, mas você não deu aquela importância naquilo ali. Você deixa a pessoa seguir em frente, você não tem ódio, você não tem raiva, você não tem rancor, entendeu? Você tem amor por aquela pessoa que você deixa para lá, mesmo assim, você tem que vir junto com ela. Pensa bem, digamos assim, eu tenho amor por aquela pessoa, mas deixa ela para lá. Uai, que espécie de amor é esse que eu vou te deixar para lá? Não, né? Não, eu digo, deixa para lá o seguinte, você não separado. Se vingar. Não, você não se vingar, você não ter, entendeu? Não fazer a mesma coisa que a pessoa fez com você. O que eu digo, deixa para lá, é na questão de não ferir com a mesma arma, não, sabe? Deixa ela seguir em frente o caminho dela, sabe? Você não separado? Hã? Separado? Não, pode estar ali até com você e tudo, mas você não vai atritar. Você não vai atritar. Você não atrita, você continua caminhando ali com ela, entendeu? Sim.
Você continua o seu caminho com ela, mas você não atrita. Você tem o amor por aquela pessoa, tá? Embora muitas vezes assim, dependendo do que, porque quem faz uma vez faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, e você vai relevando, né? E continua caminhando, e você vai relevando e continua caminhando, tá? Você não revida, não faz nada que... Lembra... Ah. Eu já entendi. lembra o seguinte, a gente está falando de vir de novo na próxima vida, né? Mas se na vida atual está um tal grau de indignidade com sucessivas traições, talvez seja razoável, né, a separação. O correto também seria correto a postura que consta no livro Nos Domínios da Mediunidade. Qual? De tentar tratar esse cônjuge criança como criança e fazê-lo evoluir como se fosse um filho, como se fosse uma filha, perdoando. Porque também o adultério vai ter consequências graves para a própria pessoa, e a partir de uma determinada idade psicológica, a própria pessoa vai querer mudar, né? Agora, o vir de novo na outra vida. Lembra a esposa do Antônio Olímpio? Sim. Ela não vai vir de novo com ele? Vai. Lembra da mãe de André Luiz? Sim. Ela não vai vir de novo com o seu esposo, que era adúltero, e ela aceitou ser mãe daquelas mulheres com quem o seu esposo atraiu. Sim. Isso é amor, porque o amor ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Então, às vezes, o cônjuge atual, como diz a Joana, né? Não lembro qual é o livro, eu acho que é o segundo livro que ela escreveu. Depois eu procuro e escrevo lá no grupo. Às vezes, o cônjuge atual, na próxima vida, ele vai vir realmente como filho ou filha. Beleza, ele vai vir como filho ou filha. E aquele amante ou aquela amante? Vai vir em quê? Talvez venha como cônjuge. Bom, mas então, se eu sou cônjuge e depois vou ser pai, ou eu vou ser mãe, cadê o pai atual e a mãe atual estão aonde na história? Já pensou bem? A Joana não fala isso, mas o raciocínio natural nos leva a indagar isso. Quer dizer, então, que aquela pessoa que foi traída pode vir amanhã ou depois como mãe, sim, daquele cônjuge e sim, também da amante. O amante dizer, o amante vem para dentro da mãe. família. A Isso. gente acha que não vai ter consequência? Vai ter vir consequência. Como filho, será? Como Também? filho, às vezes como esposo, às vezes como esposa, né? E cadê aqueles pais, já que eu vou ser pai da minha mulher, ou eu vou ser mãe do meu esposo, cadê os pais atuais? Vai perder o contato. Parábola dos talentos. Não semeou a moral nos filhos. Então, é aquele servo que enterrou o talento? Enterrou o talento. Na próxima vida, perdeu. Perdeu esse vínculo. Percebe a coisa? Eu vou dar para essa mulher que, apesar dela ter sido traída, ela evoluiu moralmente, ela se tornou digna. Então, ela é que vai ser a mãe. Percebe a coisa? Então, porque seja quais sejam as relações, todos temos que progredir e quem faz é o amor. Quem tem que executar, tem que fazer. E só o amor realmente faz, né? Então, vamos lá. Mas veja que coisa, né? A mãe do André Luiz, não, eu vou com meu esposo de novo e eu recebo elas todas aí como minhas filhas. Não? Tem que estar com o coração limpo. Tem que estar com o coração limpo para isso. Então, vamos lá. É serviço de reajuste.
Ora, se é serviço de reajuste, cadê o amante que eu lancei na lama? Puxa, ele gostava tanto de mim, mas eu casei com outro, mas traí esse outro com esse cara que gostava de mim. Vai ter o serviço de reajuste, porque responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios. Lógico, né? A justiça divina pesa as questões juvenis, mas vai ter consequência. Impressionante. João, Lembra? Sim. Pensando aí nessa questão que você falou da família, né? A gente estuda que os laços de amor, laços de família, eles não acabam, né, com a morte, enfim, são eternos. E como que fica, então, essa questão da família espiritual? Então, a nossa família espiritual, no caso, é esse amor que nós vamos praticar para com todos, então a gente vai tratar todos como da nossa família, é esse o grande propósito? Sim. Vamos ter que tratar com fraternidade a todos, né? E esses que atualmente ou em vidas anteriores lançamos golpes destrutivos, lançamos esse pessoal na lama, vem para próximo e desenvolve a fraternidade. E os laços espirituais não serão desfeitos. Puxa, mas aquela pessoa que hoje é meu pai e minha mãe, não serão mais os meus pais? Não serão. Mas na próxima vida serão. O laço espiritual não vai ser perdido. E esse laço pode ser aquela pessoa que a gente encontra e de cara, que a gente costuma dizer que gosta de graça, né? Tem pessoas que a gente encontra na fila do mercado e tem uma empatia tão grande como se já conhecesse de tanto tempo. Sim. Então, são esses reencontros. Sim. Eu tenho um amigo que fala, que diz que amigos a gente não faz, a gente reencontra. É verdade. São laços do passado, com certeza. Com certeza. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Aquela moça que estava há quase um século. Olha só, vê que coisa. Ela desencarnou e ficou ao lado do espelho que recebeu do noivo como uma promessa de retorno dele da França para o Brasil para que eles se casassem. Ela desencarnou, o espelho seguiu um caminho, foi vendido, foi parar no museu, e ela acompanhou, desencarnada, aquele espelho. Pelo amor de Deus! Que vínculo afetivo! Algo doentio, sim, não se casou, não poderia ter arrumado um marido? Poderia, mas não, ficou à espera daquele. Ora, o que vai acontecer? Uma hora, ela vai ser esposa desse cara ou vai ser filha. Ele e a mulher com quem ele depois casou na França vão ter que trazê-la para o círculo familiar para fazê-la progredir. Lembra? Então ele vai... Puxa, mas ele era jovem. Ele disse, foi uma promessa de casamento. Vão ter que renascer na próxima como esposos, né? Como cônjuges, ou ela vai ser filha dele, enfim. Quem vai tirar ela dessa situação aí é ele. Lembram disso? Então, vamos lá. Impressionado, meu companheiro persistiu. Eu não sei se o Hilário cometeu erros sexuais graves, como nós deve ter cometido, né? E aí tá aí ele, ó, super interessado em milhões de respostas. Então, vamos lá. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos. Ele só busca do prazer dos sentidos, mas prometendo-lhe a mulher matrimônio digno, para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto, né? Depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura, a mulher desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, sem condições de seguir para o trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício. Caso grave, né? Caso grave que o Hilário trouxe à tona. Né? O homem é responsável, é uma pergunta, né? O homem é responsável pelos desatinos, pelos disparates, pelos
desvarios que a infelicitada companheira venha a praticar, porque se ela vai cair no meretrício, ela vai lançar nela própria crueldades mentais, barbáries mentais muito significativas. Ele é responsável por isso, comprometendo-se ele, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura. É óbvio que ele não marchou semelhante aventura, ela tem um percentual de responsabilidade. Mas ele participa aí de algum grau de responsabilidade pelos desatinos? Lógico. Lógico. É preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos, explicou o interlocutor. Gente, então o negócio é o seguinte. Estou vendo a Juliana com a mão na boca ali, né? Gente, então o negócio é o seguinte. Relaxa e serenidade, porque a gente tem trabalho pra caramba. Trabalho recuperativo de vidas anteriores. Não se impressiona com o conteúdo do livro, porque a gente vai ter que trabalhar, né? Essa é a nossa história. Então, tenhamos serenidade da nossa história difícil, para que o trabalho seja realmente eficiente, recuperativo, com muita força, sem alguma preocupação a mais, porque essa é a nossa história. Aí que estão as causas anteriores das aflições, né? Porque imagina a gente no século XVII. Imagina a gente no século XV. Se não falar, vamos regredir no raciocínio. Quando foi que a gente considerou como crime a pedofilia? Quando foi? Sabe a coisa? Porque teve época que não era. Como tem países que ainda não é. Percebe aí? Volta atrás a escravidão, na história. Volta atrás na história e vê, né? A escravidão, vê o nosso comportamento. A escravidão é normal. Até Platão achava que era natural. Platão. E Emmanuel o critica, né? Por causa disso. Mas ele tinha a ideia da reencarnação da alma. É um dos precursores do espiritismo. Sócrates não concordava que a escravidão fosse algo normal. Mas Platão, sim. Vamos ver. A gente saiu das sombras morais totais. Se voltar para trás aí, até há pouco tempo na Europa, você andava com um machado na cintura, uma espada, não se saía de casa sem uma lâmina, sem uma arma. Pelo amor de Deus. Não, mas não precisa ir muito longe. Aqui no Paraguai ainda é assim. Você vai ali na fronteira, a gente boa, a gente armado. Todo mundo armado, pelo amor. Todo mundo armado. Pelo amor de Deus, né? Como pode? Imagina aquelas roupas antigas do passado. Tinham que ser as mais enfeitadas possíveis, né? Parecia um pavão para causar impressão nos outros. E com uma arma na cintura. Pelo amor de Deus, de onde saímos, né? É preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos, explicou o interlocutor. Contudo, no caso em foco, o caso que você trouxe, se o homem não é responsável pelos delitos que venha a falir a mulher desventurada, é ele não é o responsável, é ele, inegavelmente, o autor da infelicidade em que ela se encontra. E desencarnando, com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará, naturalmente, para levantá-la do abismo a que ela se arrojou, naturalmente, vai ter que trabalhar. Por segui-lo confiante e reconduzi-la à reencarnação, em cujos liames se demorará aceitando-a por esposa ou por filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar-lhe. Sim, porque ela vai vir com problemas,
problemas psicológicos, né? Raivosa, muitas vezes, porque ela construiu um psiquismo de alguém que se entregou ao meretrício. Ora, que vem com a cabeça e com o coração. Vai ser fácil conviver com uma pessoa dessa? Não. Mas você que tornou-a assim, é esse psique, então agora você vai sofrer para regenerá-la. A mente dela está em desequilíbrio e resgatando a sua consciência entenebrecida pela culpa. Então, gente, relaxa, nós temos trabalho para caramba. Né? Mas o bom é que o trabalho nos levará à felicidade. Puxa, conseguir redimir meus erros, redimir né, os equívocos praticados, e agora eu consegui entrar numa colônia espiritual melhor, uma colônia espiritual bela. Não foi fácil, mas é isso aí. Um trabalho difícil mesmo. Beleza, gente? Vamos para o outro livro agora, né? Estou vendo a Simone olhando no espaço assim. Não, vamos lá, gente, vamos trabalhar. Eu estava pensando aqui, João, que a gente, né, quando a gente fala, nós estamos aqui para trabalhar, para servir, né? Nós estamos no serviço. E assim, e mesmo que a gente tenta fugir, se distrair com outras coisas, né, com as coisas do mundo, que para nós é tão mais natural do que pegar firme em certas atividades, né? Mas não adianta, né? Vai chegar o momento que você vai ser convocado para aquilo ali, né? A coisa bate mesmo na sua porta, então que a gente vá entendendo isso devagarinho e vá já se envolvendo, né? Sim. Naquilo tudo que vai chegar para nós, não vai? De um jeito ou de outro. A coisa vai chegar, então nós não temos assim muito para, como você falou, né? Se conscientiza que precisamos desse serviço, né? Desse trabalho, de uma reconstrução, né? Eu acho que a Receita Federal vem cobrar os impostos, a Receita Federal divina vem cobrar os impostos direitinho que nós devemos. Certinho. A gente tem que reconstruir, né? Reconstruir, porque a gente destruiu muita coisa, assim, ao longo da história da humanidade, né? Então, o psiquismo das pessoas. Vamos nos reconstruir também. E aos que estão ao nosso... Agora, João,